Hoje é um dia, então, muito especial, na verdade, em nosso contexto ocidental, é um dia muito especial para a cristandade, na verdade, não é? Principalmente no nosso contexto brasileiro, nós temos um apreço muito grande, e especialmente quando nós falamos aqui do Nordeste, não é? Nós ainda mantemos certas tradições do Nordeste, isso é uma coisa bonita até, na verdade, não é? E por conta disso, esse período conhecido como Semana Santa, e hoje a Sexta-feira da Paixão, é um período muito amado, muito respeitado, não é? Onde acontecem muitos festejos, muitas comemorações, onde famílias se reúnem em seus lares justamente para compartilhar refeições típicas, não é? E também comemorativas desse período. Então isso é muito comum, não é? E isso é usado nesse contexto, pelo menos é o que dizem, não é? Como um memorial para a cristandade, não é? Para que possamos refletir bem sobre a paixão de Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre o seu amor demonstrado na cruz. Então, por vários lares, não é? Famílias compartilham refeições pensando nisso, certo? Basicamente, então, quem é nordestino principalmente, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Talvez você tenha comido comida de peixe hoje, né? Peixe com coco, esse tipo de coisa, não é? E é muito comum isso, então você vai ouvir muito sobre isso se você não é nordestino, ou vem visitar o Nordeste, vai conhecer um pouco da cultura. Chegar nesse período, não vai faltar bacalhau, não é? Peixe no sentido geral, feito ao molho de coco, então tem muita coisa com relação a isso, né? Eu estive à tarde na casa da minha sogra, com meus familiares ali, e pudemos compartilhar mais uma refeição dessas, não é? Então, o que eu posso dizer é que nós comemos arroz de coco, feijão de coco, exagerando um pouquinho, claro que eu estou brincando, viu? Isso é brincando. Mas eu poderia dizer que tudo é com tanto coco, que é macarrão de coco, é suco de coco, não é? Até cuscuz de coco, tudo é com coco, não é? A grande ênfase das comidas é coco. Né? Tudo é coco, salada de coco, ensopado de coco, tudo é com coco, certo? Açaí com coco, sorvete com coco, bolo de coco, pão doce de coco, é tudo com coco, né? Nesse período aí, certo? Brincadeiras à parte, embora seja comum, não é, essa valorização das comidas típicas, ainda assim é uma data importante para refletirmos bem. O que me deixa preocupado às vezes é que talvez a simples prática cultural tenha suplantado na mente de muitas pessoas o significado do dia. Nós sabemos que, embora seja uma data importante para a cristandade, não é? Ainda mais aqui no Brasil, ainda assim existe, infelizmente, certa dificuldade, não é, por parte de alguns cristãos sobre isso. Então nós temos um contexto um pouco dividido. Talvez alguém possa achar estranho que eu, como um pastor protestante, no caso um cristão reformado, esteja falando que fui à casa de meus familiares para compartilhar essas refeições. Para alguns evangélicos, por exemplo, isso não é uma prática saudável, não é uma coisa boa. Talvez porque eles acabam entendendo que participar disso significa dizer participar religiosamente, não é, daquela refeição, como se fosse algo pagão, não é? E isso é fruto de ignorância, na verdade. Eu é que não vou desperdiçar um momento como esse. Eu basicamente não como peixe o ano todinho, então aproveito essa oportunidade, porque é tudo muito gostoso, né? Eu gosto realmente, certo? Mas existe essa divisão. Então, de um lado, para a gente entender bem, existem aqueles que desprezam a reflexão desse dia, o tema desse dia, e há outros que supervalorizam não o tema do dia, mas as práticas culturais, não é? E esses dois extremos realmente estão errados, porque isso acaba nos afastando, não é, do significado. Do lado protestante, quando se ignora esse dia, não é, nós estamos perdendo a oportunidade de usar esse dia baseado no seu tema e aproveitar e pregar sobre a paixão de Cristo, pregar sobre o amor de Cristo demonstrado na cruz. E do outro lado, quando se valoriza demais a prática cultural, as refeições em si, essa torna-se a ênfase. Tanto é que aqui chegou Semana Santa, não é, já há um desejo grande por comida de peixe, comida com coco, esse tipo de coisa, pelas comidas típicas, não é? E isso também acaba afastando as pessoas da reflexão desse dia, certo? E é justamente esse o nosso desafio, não desperdiçar esse dia. Já que tem um valor tão importante para a nossa cultura, e não pode ser negado isso, nós temos que aproveitar esse momento para refletir bem, para pensar no tema desse dia, que é justamente o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus. Nós vemos o texto de João 19, claro que nós temos os demais evangelhos, né? A narrativa da crucificação, da humilhação e da crucificação e morte de Cristo, mas eu escolhi o evangelho de João, certo? E eu não vou fazer uma exposição do evangelho, mas
apenas pensando em todos os evangelhos agora, refletir um pouquinho sobre o porquê dessa morte. Talvez as famílias que hoje se reúnam para compartilhar essas refeições, não pensem muito bem, ou aqueles que desprezam também a prática em si, não pensem muito bem, nos motivos da morte de Cristo. O porquê Cristo morreu. Essa deveria ser a principal reflexão desse período. E não as refeições, as práticas culturais ou a rejeição. Mas nós deveríamos pensar mais sobre isso e nos fazendo essas perguntas. Por que Cristo morreu? Eu quero pensar, então, e dividir essa palestra em 3 partes que serão respostas a essa pergunta. A essas perguntas, na verdade. Por que Cristo morreu? Para que Cristo morreu? E por quem Cristo morreu? Devemos, então, nos perguntar exatamente isso para entendermos bem a razão da morte de Cristo, o propósito da morte de Cristo, certo? E também entender a mensagem, de sua morte para nós hoje. Isso realmente é importante demais. Então, pensando nessa primeira pergunta, por que Cristo morreu? Essa primeira pergunta, irmãos, refere-se justamente à causa, à razão, à origem, o motivo, Por que motivo ele morreu? E é importante pensarmos sobre isso porque, veja bem, na nossa cultura é muito comum que falemos sobre isso, no Nordeste principalmente, como as pessoas foram bem catequizadas, então se tem isso como uma prática cultural, como um conhecimento geral da cultura, mas há pouca reflexão sobre isso. Então, quando você pensa sobre a morte de Cristo, geralmente qualquer pessoa está pronta para responder que Cristo morreu para nos salvar, Mas não pensam muito bem sobre o significado disso. A questão aqui nós acabamos de ouvir a leitura do Evangelho de João, onde nós temos ali a narrativa de Cristo sendo julgado pelos homens, julgado ali por Pôncio Pilatos, julgado ali também pela vontade dos próprios judeus naquele período, e sendo humilhado, e morto diante dos homens. A pergunta é, por que aquilo estava acontecendo? Qual o motivo disso? Qual a razão, para tamanha humilhação e morte do Senhor Jesus naquele período? Isso é um ponto muito, muito importante para nós. Nós podemos responder essa pergunta pela palavra de Deus. A Escritura nos mostra a razão, a origem, o motivo dessa morte. E é importante refletirmos sobre isso. Isaías 53, por exemplo, ouçam com atenção, diz bem assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Há pessoas que acabam, infelizmente, tentando analisar a história apenas por um ponto de vista político. Eu, quando estava estudando um pouco, refletindo um pouco sobre o tema, eu fiz algumas pesquisas e eu percebi em alguns sites, alguns autores abordando o assunto da morte de Cristo, não com a teologia cristã, não a partir da visão cristã, da visão bíblica, vamos dizer assim, mas analisando apenas de uma perspectiva política. Então a ideia era rebater que Cristo morreu para pagar pecados ou para substituir pecadores, mas ele morreu por causas políticas. Então, a causa da morte de Cristo, para muitas pessoas, é simplesmente o fato de que ele afrontou o templo. Essa é a argumentação que alguns trazem. Ele afrontou o templo, ou seja, se a sua pregação, se a sua mensagem incomodava os líderes daquele período, os líderes religiosos daquele período, fariseus, saduceus, aqueles que estavam ali em maior número no templo, na prática dos atos sacerdotais, então, logicamente, esses atentariam contra ele. É claro que esse tipo de argumentação, ele também é verdadeira, porque isso realmente faz sentido dentro do contexto histórico. Porém, o significado de tudo aquilo ali está muito além dos acontecimentos históricos, das motivações políticas. Há uma razão soberana para a morte de Cristo. Há uma razão que está muito além dos atos dos homens. Se os irmãos puderem lembrar, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos tratam esse assunto, eles vão demonstrar de maneira muito clara, mostrando a soberania de Deus e a providência de Deus, como base, para a morte de Jesus Cristo, ao mesmo tempo como a responsabilidade dos homens em entregá-lo para a morte. Entende? Então essas duas verdades na Escritura estão em harmonia. Deus é soberano sobre tudo e não aconteceu nada ou acontece nada sem a vontade dele e logo, Cristo não morreu sem a vontade do Pai. O fato é esse, nós temos que realmente reconhecer isso, certo? Ao mesmo tempo que o homem é responsável. Então isso nos dá uma visão muito mais profunda, da morte de Cristo em si. E não nos limita apenas a um contexto histórico ou a questões políticas, Então, o texto de Isaías nos explica a razão da morte dele, o porquê que aquele homem
diante das pessoas que estavam ali, estava sendo tão humilhado, estava sofrendo tanto. Não é? A resposta que a Bíblia nos dá é justamente essa. Isaías 53, verso 5, que diz bem assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Não é? Então, o sentido mais profundo e verdadeiro acerca da morte de Cristo é justamente esse. Não é? Ele estava morrendo ali justamente por causa de pecados que ele não cometeu. Não é? Então, há uma razão para a morte dele, em termos de origem, e isso é o pecado. Não é? No verso 6 de Isaías 53, ele ainda continua dizendo bem assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, observe mais uma vez a Escritura nos dizendo, não é, a razão da morte de Cristo. O porquê que ele estava sendo tão humilhado ali. Por que ele estava sendo realmente zombado pelos homens a ponto de ser morto, não é, em uma cruz? O texto nos diz, não é? Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Evangelho de João 3,16, que é o texto que todo cristão conhece, não é, nos mostra justamente a razão. Não é? Essa razão que tem a ver justamente com propósito, com salvação. Ele fala porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus enviou o seu Filho. Deus deu o seu Filho a nós. Percebe? Por essa razão. Havia um problema para ser resolvido. Certamente, então, muitos não fazem ideia dessas coisas, do porquê Cristo morreu. Veja que isso está muito bem claro na Escritura, mas é lamentável que tantas pessoas, e até digo cristãos mesmo, não façam essa reflexão e não entendam muito bem, não é, a motivação, a razão, a origem, né, o porquê da morte do Senhor Jesus, do porquê desse acontecimento que nós hoje lembramos, não é, nesse dia de paixão de Cristo em nossa cultura. Eu afirmo isso, irmãos, justamente por causa da mentalidade moderna. Lembre-se que eu acabei de falar sobre uma resposta que é o pecado, não é? Então, o pecado seria a causa da morte de Cristo nesse sentido. Não é? Lembre-se que eu falei da soberania de Deus, da providência, então está além de tudo isso, mas eu estou apontando o pecado como, digamos assim, um dos fatores que motivou o envio do Senhor Jesus a este mundo, tá? Pensando então na parte mais prática, vamos dizer assim. A dificuldade que as pessoas têm em pensar sobre isso, em olhar para o pecado, seria como se eu dissesse bem assim: olha, o nosso pecado matou Jesus Cristo na cruz. Essa afirmação é verdadeira. Mas para muitas pessoas é difícil pensar sobre isso. E eu sei que essa dificuldade é justamente por essa mentalidade, não é, moderna, que zomba do conceito pecado. Para muitas pessoas, pensar em pecado é uma coisa muito atrasada, muito retrógrada. Então, não cabe mais em nosso século, não é, em nosso tempo. Falar de pecado hoje é motivo de zombaria para muitas pessoas. E eu sei que até cristãos às vezes se sentem um pouco oprimidos ou discriminados porque vê o mundo todo zombando do conceito do pecado e eles têm vergonha de falar sobre isso, não é? Mas essa é a verdade. Essa dificuldade sobre tratar do pecado como algo sério, não é? Como algo destrutivo, poderosamente destrutivo, não é? É o que leva as pessoas muitas vezes a não entenderem a razão da morte de Cristo, ou então a tentar minimizar a morte de Cristo apenas como tendo uma razão política, não é? E isso é injusto com o significado geral da morte do Senhor. A razão, então, para tanto sofrimento e humilhação que nós encontramos na Escritura não se encontra no próprio Senhor Jesus, não é? Pois ele é inocente, santo, não havia acusação contra ele. Nós lemos do texto de João 19, né? O próprio Pilatos recuando, não é? Cismado, ele ficou atemorizado, ainda mais quando foi dito, não é, que ele era filho de Deus, não é, o que estava sendo dito sobre Jesus Cristo, ele ficou atemorizado. Então a gente percebe na narrativa do texto que Pilatos, à vista de tudo isso, à vista do que estava sendo dito sobre Jesus, ele temeu, e ele não quis ser participante disso. Embora ele tivesse que tomar uma atitude oficial, porque ele era um oficial ali, do Império Romano, não é, um governador ali, ainda assim você percebe que ele estava recuando com relação a isso, não é? Ele não queria tomar parte nisso e pediu para que o povo escolhesse, para que o povo julgasse. Então, ele, o próprio Pilatos, não é, reconheceu que não havia culpa em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, porque a Escritura nos mostra isso de maneira tão clara, não é? Então, a razão da humilhação e morte não está no próprio Senhor Jesus, não é? Mas a razão encontra-se justamente nesse problema do pecado. Essa é a razão. Nós deveríamos pensar como cristãos muito mais sobre isso.
não é? O pecado foi o que matou o Senhor Jesus na cruz. Entendeu o que eu quero dizer, não é? Com isso. E nós podemos pensar sobre esses pilares, não é? São 3 pilares que eu separei aqui para entendermos bem essa causa. Por exemplo, o fato, não é, de que Deus é santo e tem uma lei que expressa o caráter de perfeição, não é? Isso é um pilar, não é, que nos mostra o porquê Cristo morreu, porque ele teve que morrer, porque Deus é santo, seu caráter é perfeito. E somando a isso, um segundo pilar seria justamente a desobediência do homem. O pecado aconteceu, não é, na criação de Deus, naquilo que Deus criou para a sua glória, e então isso é também causa para a morte de Cristo. Ao mesmo tempo também podemos observar que Deus ama a sua criação, não é? E por isso também enviou seu Filho, não é, para que ele pudesse ser sacrificado, para que ele se sacrificasse em prol de pecadores. Então, nós temos aí, nesses pilares, algo realmente muito profundo para pensarmos, irmãos. Observando esses conceitos, não é, à luz do próprio texto bíblico, nós podemos pensar no texto de Abacuque 1, não é, verso 13, a parte A, quando ele diz bem assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, não é? E a opressão não podes contemplar. É a parte A do versículo 13 de Abacuque 1, mas que nos mostra um princípio muito, muito forte aqui. Que Deus, ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Não é? Que o fato de que Deus é santo, totalmente santo, incomparável e glorioso, explica o porquê ele não pode tolerar o pecado, tolerar a maldade. E nós podemos ver isso na própria revelação que o Senhor nos dá. Quando nós vemos, por exemplo, Gênesis, e vemos o homem caindo, se rebelando contra Deus, nós vemos ali a ação de Deus, não é? Em punir o homem por conta disso. Ele não poderia simplesmente deixar para lá. Não é? Há coisas que Deus não pode fazer. E uma delas, irmãos, eu quero que vocês entendam isso, é negar a si mesmo. Ele é santo. E como santo que é, não é? E glorioso e majestoso, ele não pode simplesmente fingir que não viu o mal acontecendo. Fingir que o pecado não aconteceu. Percebe? Então, o fato, não é, de que Deus é santo e glorioso nos explica muito bem o porquê que deveria haver punição por causa do pecado. Só que nós vemos em Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, entendam bem, não é, esse contexto. Eu observo isso aqui. Isaías 53, ainda no verso 8, nós vemos bem assim: Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Por quando foi cortado da terra dos viventes. Agora presta atenção nessa última parte do versículo. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Não é? Isso tem um contexto imediato ali no texto de Isaías, mas não é, a teologia do texto, o ensino aqui, profético mesmo, nos aponta justamente para o sofrimento de Cristo e para a causa do sofrimento de Cristo. Ele diz: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Então temos uma resposta objetiva, não é, do porquê Cristo morreu. Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Essa é a resposta bíblica, não é? Então, quando você estiver comemorando, ou mesmo aproveitando com os seus familiares, ou mesmo refletindo bem nesse dia, não é, nessa comemoração, que na verdade não deve limitar-se a uma sexta-feira chamada de Santa, mas todos os dias temos que refletir sobre isso, não é? A cada domingo devemos refletir sobre isso na pregação, no culto, mas todas as vezes que nós pudermos pensar a esse respeito, ou fomos questionados acerca da morte de Cristo, ou tivemos a oportunidade de compartilhar conhecimento da palavra de Deus, nós podemos dar uma resposta objetiva, porque Cristo teve que passar por tudo aquilo, não é? Qual a razão de tanta humilhação, de tanto desprezo dos homens, não é, de crucificação e morte, não é, sobre o Senhor Jesus? O texto nos mostra muito bem: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido, não é? Essa é a causa. E aí, observando que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, o texto de Isaías 53, verso 10, a parte A, nos diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, basicamente podemos compreender que Deus, por sua santidade, não é, por sua justiça perfeita e eterna, ele agradou-se de satisfazer a sua justiça, não é, na morte de seu próprio Filho. Porque só a morte de Cristo
poderia satisfazer a justiça de Deus. Por isso o texto diz, agradou, né? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Essa é a resposta que nós temos da parte de Deus. Ainda em Filipenses 2, verso 8, nós vemos bem assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele estava morrendo por causa dos pecados, não é? E isso nos diz aqui no texto, não é, que ele deveria então morrer para cumprir a lei de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então Deus se agradou em ver sua justiça sendo cumprida, sendo satisfeita pelo cumprimento de sua lei. Por isso nós temos aqui em Filipenses 2 e 8, não é? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não é? Foi obediente então. Sua morte, seu sofrimento, o suportar toda a humilhação, até por fim ser crucificado, foi a atitude de Jesus Cristo em obedecer e cumprir toda a lei de Deus. Foi isso que ele fez. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então essa é a nossa primeira resposta, não é? A nossa resposta à pergunta do porquê Jesus Cristo morreu. Não é? Então perceba que é muito mais profundo do que simplesmente dizer que ele morreu para pagar pecados, para salvar, não é, as pessoas. Tem um significado profundo, isso tem a ver justamente com os nossos erros, com os nossos próprios pecados. Não é? Podemos pensar realmente nisso. É porque nós desobedecemos a lei, não é? E deixamos essa brecha terrível, essa dívida que ele teve que vir para pagar essa dívida. Esse é o ponto aqui, não é, essencial. A segunda pergunta é: para que Cristo morreu? Né? Na primeira pergunta pensamos sobre a causa inicial, a origem, vamos dizer assim. Mas essa pergunta agora, para que Cristo morreu, estamos pensando muito mais em propósito, em objetivo de sua morte. Não é? Qual o objetivo? Não é? Pensando em termos futuros, qual o objetivo dele em morrer naquela cruz? Qual o objetivo do Senhor? Qual a intenção dele com isso? Qual é o intuito do Senhor, não é, em ter morrido ali? Mais uma vez lembrando de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A resposta, então, direta à pergunta do para que Cristo morreu é justamente essa: para salvar pecadores. Essa é a razão. Não é? Esse foi o objetivo de sua morte. Mateus 1, verso 21, nós temos isso de maneira bastante clara. Quando ele fala bem assim, quando o anjo diz a Maria, não é? Fala bem assim, ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, observe que a Escritura nos mostra, né, o objetivo da morte de Cristo. O objetivo de seu nascimento, de toda a sua obra, não é? Isso é muito claro na Escritura. Nós podemos ainda conferir um pouco mais em Isaías 53, porque nos tem muita riqueza a esse respeito. Verso 11 e 12, quando ele fala bem assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, temos uma riqueza muito grande nessa resposta que a Escritura nos dá, do para que Jesus Cristo morreu. Justamente para salvar pecadores. E pensando nessa salvação, não é? Nós não podemos pensar em algo muito superficial. Quando o texto de Isaías nos mostra isso, ou o próprio texto de Mateus 1, 21, quando fala que ele se chamará Jesus, porque ele salvará o povo, não é? O seu povo, os pecados deles, ou o próprio texto de Isaías que nos mostra que ele ficará satisfeito com o trabalho de sua alma, que ele justificaria muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, não é? Então, esses textos nos mostram que Cristo, quando morreu na cruz, ele tinha o objetivo de substituir pecadores. Substituir pecadores. A morte de Cristo, ela não foi um mero exemplo. Mais uma vez, alguns acabam tentando tornar, não é, a teologia, o conhecimento da morte de Cristo, da obra de Cristo, como sendo apenas uma atitude exemplar para inspirar seus discípulos, seus seguidores. E embora sejamos inspirados por seu sacrifício, não foi esse o objetivo, não é,
Não foi esse o objetivo da morte dele. Ele tinha um objetivo muito claro. E o texto nos diz isso. Ele estava morrendo, levando os pecados de pessoas. No caso do texto, dos textos da palavra de Deus, nos mostra os pecados do povo de Deus sobre ele. Não é? Então é uma morte muito bem direcionada, tinha um propósito muito claro, muito bem estabelecido. Ele morreu para salvar pecadores. Como? O substituindo naquela cruz. Basicamente, então, é como o próprio texto de Isaías nos diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras somos sarados. Então, basicamente, a ira de Deus, a punição deveria cair sobre nós, não é? Que cremos no Senhor. No caso, nós, não é? Deveríamos ser todos, sem exceção, punidos por nossos pecados. Mas aí ele fala que Deus, ele direcionou a morte do seu filho, não é, para o bem do seu povo. Então, ele morreu para substituir pecadores, não é? E isso é muito bem endereçado, porque o texto está falando sobre o povo de Deus. O texto de Mateus é muito claro sobre isso, não é? Que ele receberia o nome de Jesus, porque ele salvaria o povo dele dos pecados. Então veja como isso é claro para nós. Temos aqui a resposta do para que Cristo morreu. Ainda um outro texto, 1 de Pedro 2, verso 19 a 24, observem bem o que Pedro diz aqui. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Ouçam bem. Não é? Cristo sofreu no lugar de vocês. Isso é muito claro. E aí também tem a própria parte do exemplo, né? Ele fala, no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nem engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Então, observe de maneira tão clara, não é, a Escritura Sagrada nos dizendo o para que Cristo morreu, para substituir pecadores, para receber em nosso lugar a punição, a ira de Deus. Então, nós deveríamos ser feridos, condenados, mas ao invés disso, nós vemos a graça de Deus e o seu amor, em que Ele enviou o seu Filho para receber em nosso lugar tamanha punição, tamanha humilhação pública e ser julgado, não é, diante do mundo. Essa é a razão, não é? É o objetivo, esse é o objetivo da morte de Cristo. Ele veio morrer, não é, por uma causa muito bem estabelecida. Isso é muito claro e é muito importante para nós, irmãos. Vejam como é importante você pensar sobre isso, porque nós podemos simplesmente reduzir o significado da morte de Cristo, tornando uma coisa genérica. Não é? Eu não quero usar universal, porque, de maneira geral, nós podemos pensar assim, a morte de Cristo é universal porque Ele morreu por todo mundo. Não é? E eu não preciso alterar o que o texto diz, é todo mundo. Mas todo mundo nós sabemos o que isso significa, não é? Quando fala de todo mundo, não fala cada indivíduo indiscriminadamente. Na verdade, está falando sobre... Ele morreu por pessoas do mundo inteiro. Esse é o ponto aqui, né? Pessoas que estão espalhadas pelo mundo. Pessoas que estão no mundo inteiro, não é? Então é isso que significa. E essa morte, então, quando nós observamos o que a Escritura nos diz, ela é muito mais gloriosa, porque nos mostra uma obra muito objetiva, não é? O seu propósito não foi de tipo abrir uma porta da esperança e dar oportunidade para as pessoas julgarem se vão aceitar ou não o que ele fez. Não, ele veio morrer para salvar de fato. Ele veio morrer para salvar de fato, para substituir pecadores. E raciocínio sobre isso. Nós estamos então nessa sexta-feira da paixão, né? E muitos estão pensando, comemorando sobre isso, né? Pensando a esse respeito, comemorando a data em si, e não pensam sobre isso, às vezes não tratam da maneira correta o tema da morte de Cristo, não é? Porque ele morreu, por causa disso. Para que ele morreu? Para nos salvar, essa é a razão. Ele veio para isso. E nós não podemos olhar jamais para
a obra de Cristo como sendo uma obra inacabada, uma obra imperfeita, como se ele tivesse sido enviado para uma missão e tivesse falhado nessa missão. Se ele morreu para substituir pecadores, significa dizer que pessoas foram realmente salvas. Isso é muito importante aqui. Eu creio que esses textos aqui são muito claros com relação a isso. Não é? São muito claros mesmo. Ele morreu para salvar pecadores. E Pedro, se você for observar bem o texto que nós lemos aqui da primeira carta de Pedro, é muito semelhante, né, à teologia de Isaías 53. Né? Inclusive, Pedro foi inspirado nisso, né, para poder falar essas palavras aqui. Não é? Ele não cometeu pecado algum, e nem engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E aí, pensando em Isaías 53, por suas feridas vocês foram curados. Não é? Então ele cumpriu realmente a vontade do Pai. E aí, lembrando aqui do texto de Hebreus 9, me arruma um pouquinho mais de água, viu? Vou precisar de água aqui. Por favor. Hebreus 9, 27 a 28 diz bem assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, obrigado. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, observem, uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado. Observe como isso aqui é importante. Ele veio realmente morrer por isso, para esse objetivo, para tirar pecados, não é para substituir pecadores, para tornar culpados inocentes por sua obra, substituindo eles. E o texto diz justamente isso. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, não é? Muitos aqui, lembrem do que os textos anteriores falaram, né? Que ele veio para realmente morrer por seu povo, para perdoar os pecados do seu povo. Então ele fala, morrer uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aí ele fala, e aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados. Por quê? O texto fala sobre isso. Que ele aparecerá a segunda vez, mas não para tirar pecados. Porque a sua obra foi completa. Ele realmente tirou o pecado de pessoas. Entende? Esse texto é maravilhoso para nos ensinar isso. Seu objetivo, não é? O para que ele morreu foi alcançado, foi cumprido. Não é? Foi consumada a sua obra. Então ele morreu para tirar pecados de muitos, e quando ele voltar, não vai voltar para tirar pecado de mais ninguém, porque ele já fez isso. Não é? Então ele fala, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Não é? Esse texto de Hebreus 9, 27 e 28 é fabuloso. É maravilhoso para nos ensinar justamente isso. Glória a Deus por isso. Não é? Então, temos uma resposta também do para que Cristo morreu. Não é? Para que Cristo morreu. Agora, como eu tinha dito, né, essa breve palestra não seria longa. Não é? Então, eu quero concluir com a última pergunta, a terceira pergunta, que está ligada a essa segunda, que diz bem assim: por quem Cristo morreu? Por quem Cristo morreu? Eu creio que, pensando na primeira parte, na pergunta, na resposta do porquê, entendendo a questão de origem, não é, da causa, do motivo ali, mesmo que tenhamos abordado a soberania de Deus, não é, como isso sendo a vontade do Senhor sendo aplicada a esse mundo, pensamos no para quê, em termos de objetivo, de propósito, qual a finalidade, quais as consequências que deveriam ser alcançadas pela morte de Cristo. Agora, entendendo que ele estava já direcionando, né, a sua morte de maneira muito objetiva a um povo, podemos perguntar então, por quem Cristo morreu? Ele morreu na cruz. Sua morte foi uma morte por cada indivíduo do mundo, foi uma morte universal nesse sentido, foi genérico o sacrifício dele, como sendo uma oportunidade de talvez conseguir a salvação e o perdão de Deus por algum tipo de esforço. Será que foi isso? Eu acho que nós já observamos nos textos aqui que não tem muito a ver com isso, não é? Foi uma obra realizada, acabada, completa, e, portanto, não vai ser alterada. O objetivo dele foi cumprido. Jesus não falhou em sua missão. Sendo assim, não é difícil pensarmos na resposta do por quem Cristo morreu. Entendemos que ele foi, sim, até a cruz, substituir pecadores.
Mas que pecadores são esses? Que pecadores são esses? Por quem Cristo morreu? Mateus 1 e verso 21, mais uma vez eu cito. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O seu povo dos pecados deles. Então observem que Cristo ele foi enviado pelo Pai para um objetivo muito claro, né? Salvar o povo de Deus. Salvar o povo de Deus. Isso é muito claro. A Escritura não nos ensina um sacrifício genérico que tem a possibilidade, por causa do homem, de falhar nas suas conclusões e implicações. Não. Ele veio morrer pelo povo de Deus. Não é? João 10, verso 23 a 30, nos deixa isso bem claro, bem claro. Vou ler o texto para vocês. Evangelho de João, capítulo 10, verso 23 a 30. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Só um detalhe importante aqui. Observem que o que Jesus está dizendo em resposta àqueles líderes que estavam questionando a ele é justamente isso. Eu estou falando. Eu estou dizendo pelas obras que eu faço quem eu sou. Mas a razão do porquê vocês não confiam em mim, não creem na minha palavra, é porque vocês não são das minhas ovelhas. Então, veja, isso é muito claro aqui. Ele continua dizendo assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, não é? Ou seja, as ovelhas de Cristo o seguem. Não é? E ele fala, eu dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. E se você voltar no verso 11 do capítulo 10, o que é que você vai aprender? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É o que aprendemos aqui de maneira tão clara, não é? Então observe, nós vemos esse texto de João 10, 23 a 30, e agora o próprio texto do verso 11 de João 10, onde ele está dizendo, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida por suas ovelhas. E observe que nesse contexto de João 10, 23 a 30, não é, nós temos de maneira tão clara Jesus dizendo que há pessoas que não são ovelhas dele, e por isso não ouvem a sua voz. Por isso não podem obedecer ao seu chamado. Não é? Essa é a resposta do porquê Jesus Cristo morreu. Ele está dizendo isso. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele morreu por suas ovelhas. Deus tem ovelhas espalhadas pelo mundo inteiro. É nesse sentido que a salvação de Cristo é universal. Ele tem ovelhas espalhadas pelo mundo inteiro. E Cristo veio morrer por essas ovelhas que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Não é? O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Nisto, verso 1 de João, capítulo 3, verso 16, ele fala bem assim, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós. E devemos dar a vida por nossos irmãos. Não é? A igreja fala com essa expectativa de que aqueles que compõem a igreja, que são membros da igreja, isto é, membros do corpo de Cristo, são as ovelhas de Cristo, por quem ele deu a sua vida. Primeira carta de João ainda, capítulo 2, versículo 2, nós vamos ver assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Lembrando aquilo que eu já tinha explicado, não é? Então, estamos pensando na morte de Cristo como sendo algo universal, compreendendo que Cristo tem ovelhas espalhadas pelo mundo inteiro. Se vocês puderem lembrar, por exemplo, daquele episódio de Mateus 9, quando Jesus desce do monte e ele tem aquele encontro com o centurião de Cafarnaum, não é? A resposta de Cristo diante de muitos daqueles judeus que estavam ali, e que, como nós vemos aqui no texto de João, muitos daqueles não eram das ovelhas de Cristo, por isso não ouviam a sua voz, ele olha para aquele centurião, olha para aqueles judeus e diz bem assim, eu nem em Israel achei uma fé como essa.
não é? E o que ele fala é que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino do céu, no caso, né? A ideia de salvação mesmo. Não é? Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Ou seja, Deus tem ovelhas espalhadas pelo mundo inteiro. E é justamente por essas ovelhas que ele veio morrer, não é? Que ele morreu. Nós estamos aqui nessa sexta-feira refletindo sobre a paixão de Cristo, que foi muito objetiva. A sua morte foi por suas ovelhas. Foi por suas ovelhas. Não é? Gálatas capítulo 3, verso 13 a 14, ele diz bem assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Não é? Então a bênção de Abraão chegou aos gentios por meio da obra de Cristo. Somos nós, não é? Nós somos abençoados assim, porque Cristo tem ovelhas espalhadas pelo mundo inteiro. Então nós temos já a resposta, irmãos, muito clara. Respostas a essas perguntas, para que possamos falar isso abertamente às pessoas, não é? E realmente mostrarmos a glória da obra de Cristo. Por que Cristo morreu? Ele morreu por causa dos pecados. Ele estava ali obedecendo a lei de Deus até o fim, não é? Porque nós pecamos. Ele não estava sendo humilhado e punido porque ele pecou. Ele é santo. Mas porque nós pecamos. Ele foi traspassado por nossas iniquidades, não é? Por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras somos sarados. É porque nós pecamos. Para que ele morreu? Ele morreu justamente para nos substituir. Para nos salvar. Para efetivar uma obra que realmente agradou a Deus e resolveu o problema, não é, da condenação, da culpa do pecado, não é, na vida de pecadores. E por fim, que pecadores são esses? Por quem Cristo morreu? São as suas ovelhas. São as suas ovelhas que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Aqueles que ouvem a palavra de Cristo, aqueles que seguem o bom pastor, são as suas ovelhas. Fazem parte das ovelhas. Por esses Cristo morreu. Aqueles que rejeitam a mensagem do bom pastor, aqueles que não reconhecem a voz do bom pastor, esses não são das ovelhas de Cristo. Cristo morreu por eles. Ele morreu por suas ovelhas. Aí vem a pergunta: você que está ouvindo essa breve reflexão é das ovelhas de Cristo? É uma reflexão muito séria para você. Você ouve a voz do bom pastor, que é Jesus Cristo? Você ouve o chamado dele, a palavra dele, e você segue após Jesus Cristo? Porque somente as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Todos que estão negando essa voz, todos que estão rejeitando esse chamado, que não estão seguindo após Cristo, não são das suas ovelhas. A mensagem de esperança para aqueles que são das ovelhas, para aqueles que têm ouvido realmente a voz de Cristo em sua palavra, o seu santo chamado, não é? E se congregam como ele ordenou. Esses que têm ouvido a voz do seu bom pastor, eles têm a esperança de que Cristo realmente morreu por eles. E essa obra foi uma obra perfeita de uma vez por todas. Ele já realizou o que tinha que ser realizado e cumpriu o seu objetivo, não é? E, portanto, aqueles que fazem parte das ovelhas de Cristo, aqueles que têm Cristo realmente como seu bom pastor, eles estão garantidos. Relembrando as palavras de João, capítulo 10, quando ele diz, de maneira tão clara, não é? Ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você tem seguido a Jesus Cristo? E ele diz, a esse que tem seguido ele, que são das suas ovelhas, ele fala bem assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Só o fato de você ter a expressão eu lhes dou a vida eterna, não é, já deveria ser motivo de entendermos bem assim. Veja, Cristo nos garantiu salvação. Ele nos garantiu salvação. Eu lhes dou a vida eterna. Se ele dá a vida eterna e essa vida não pode ser concretizada, então não é vida eterna. Se tem como anular isso, não é vida eterna. Mas está dizendo, eu dou a vida eterna. E ele é mais enfático ainda: nunca perecerão. É muito claro sobre isso. Nunca perecerão, jamais perecerão.
Ele fala, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se, portanto, você que está ouvindo for uma ovelha de Cristo, se você realmente é do rebanho de Cristo, a segurança e a esperança que Ele te dá é que Ele não vai permitir, não é, com que você seja tirado dele. As ovelhas de Cristo não se perderão, não perecerão, não é? Porque Ele garante isso, Ele fala, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, essa é a esperança que temos em Cristo. Eu concluo, então, lendo 2 textos. O primeiro é o de Romanos 5, verso 10, que diz bem assim, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, temos essa garantia da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E, por fim, o texto de Hebreus, não é? Capítulo 2, versículo 18, que nos dá essa esperança de podermos, não é sempre no momento de angústia, no momento de tribulação, não é, de dificuldade em nossa vida, nos achegarmos sempre a Jesus Cristo. Ele fala, porque, tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Nesse momento, irmãos, onde refletimos sobre a paixão de Cristo, onde muitos comemoram, muitos assistem filmes ou desenhos, assistem obras culturais, teatrais, e se encantam apenas pela arte demonstrada, mas poucos sabem sobre o significado profundo e glorioso da morte de Cristo. Essa é uma oportunidade, não é, que estamos tendo para fazer essa reflexão e sermos renovados na esperança de que o amor de Cristo por nós é um amor muito claro, muito objetivo e seguro. Não é? Se somos ovelhas de Cristo, se podemos ouvir a voz do nosso bom pastor, nós temos essa segurança. Ele não deixará com que nenhum de suas ovelhas se percam, mas garantirá que essas ovelhas sejam cuidadas, alimentadas e cheguem até, não é, o seu destino, o seu objetivo. E podemos então, diante das lutas de hoje, fazer aquilo que o Senhor nos fala em sua palavra. Nós podemos confiar que Cristo, não é, nos socorre. Em todas as nossas tribulações, Cristo nos socorre. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa pensar bem sobre isso, que o aprendizado breve, não é, e simples de hoje possa trazer para você muita reflexão, para que você não se cale e possa falar dessa esperança para outras pessoas também. E possa compartilhar de maneira tão mais profunda e bela, não é, a glória do amor de Deus, da obra de Cristo, não é, que foi enviado pelo Pai para substituir pecadores. Você é das ovelhas de Cristo? Então ouça a voz do Senhor e siga, não é, após Cristo. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado.